Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui de hoje deu um pouquinho de trabalho pro Muri, se é assim que eu posso chamar. Coisa dele ficar de 1h da tarde até 1h da manhã escrevendo roteiro. Então se puder dar uma força, ele agradece muito. É sobre um anime que particularmente marcou ele muito. E ao decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê. Então sem perder mais tempo, bora lá! Antes de iniciar, tem duas coisas que vocês precisam saber. A primeira é que Angel Beats tem 13 episódios com uma média de duração mais ou menos próxima dos outros animes, 24 minutos. Isso daria cerca de 5 horas, se fosse considerar o total. Porém, a segunda coisa que eu vou falar é que eu vou, no primeiro episódio, deixar no ritmo mais lento para vocês se ambientarem no que é Angel Beats, e do segundo episódio até o último, eu vou só focar nos pontos chaves, para que aí vocês estejam mais imersos na história, beleza? Então, vamos lá. Episódio 1. Partida. No primeiro episódio, vemos o protagonista da história, cujo ainda não sabemos o nome, e uma garota na frente dele pergunta se ele já acordou, e apesar de ser repentino, convida ele a se alistar na frente de batalha dos não-mortos, enquanto segura uma arma. Ok, vamos continuar. Assim como vocês, ele não entende nada, e ela explica que se ele tá ali, é porque ele deve ter morrido, que aquele é um mundo após a morte, e que se ele não fizer nada, vai ser apagado. E aí fica a dúvida, apagado por quem? Ela imagina que por Deus. No braço dela é mostrado o distintivo escrito como Rebeldes contra Deus, e essa garota também diz que o nome da frente de batalha mudou várias vezes, e que só não é frente de batalha do além ou frente de batalha não me sinto muito vivo, para não representar a aceitação dela e dos seus amigos à morte. Dito isso, fica a pergunta, contra quem ela tá lutando? Então, a garota mostra o inimigo, ou melhor dizendo, o anjo. O protagonista então se oferece para dialogar com ela, e à primeira vista isso parece uma opção melhor. A garota fica perplexa com a ideia e até faz uma piada dizendo então morra, dizendo que ninguém pode morrer, por isso ela acha isso engraçado. Beleza. Chega outro garoto de cabelos azuis, perguntando se tudo deu certo com o alistamento do novato, que seria o protagonista, mas ele já saiu andando direto até o suposto anjo para ver qual era a dela. A partir da conversa deles, a gente descobre umas coisas bem interessantes. Primeiro, ela não é um anjo, ou é pelo menos isso que aparenta ser. Ela pode estar mentindo, mas diz ser presidente do conselho estudantil. Segundo, o protagonista perdeu a memória, por isso ele não sabe o próprio nome. E essa garota diz que perda de memória poderia ser um efeito colateral de morte por acidente. E por fim, não há médicos em hospitais desse mundo, já que ninguém adoece. Todos estão mortos. Meio perplexo com tudo isso, o protagonista acha que essa garota também é aliada à garota armada de antes. E em meio ao calor do momento ele diz: e ela responde desse jeito. Ele então acorda em um quarto de enfermaria com suas feridas recuperadas. E o mais importante de tudo, vivo. Isso então nos confirma que esse realmente é um mundo pós-morte, e que pelo menos duas, se não todas as coisas que a garota de cabelo branco disse, é verdade. Mas por que será que isso acontece? Bom, não vamos descobrir se a gente não continuar. Ao sair da cama com medo, percebe um novo garoto, dessa vez segurando uma lança, gritando com ele que ele insultou Euripe e se recusou a se alistar. Ok, já sabemos então que Euripe é o nome da garota armada. O garoto da lança pergunta se ele quer morrer, e o protagonista novamente acha que isso é piada, que eu acho que é completamente normal. E nisso, ele leva 100 hits dessa lança e novamente acorda. Percebendo então que Euripe disse é verdade, e se atentando ao detalhe de que se ele não fizer nada ele vai ser apagado, ele tem a ideia genial de ser apagado para ir embora desse mundo. Ele corre se perguntando se existe alguém de confiança ou até mesmo algum adulto, e percebendo que ele está em uma escola, corre para a diretoria, mas ele cai em uma armadilha e novamente respawna, se é o que podemos dizer, em outro lugar. Nesse novo lugar, ele está novamente acompanhado, e não só da Euripe, mas de muitas pessoas que fazem parte da frente de batalha dela, que estão dando novas ideias para repor o nome antigo Frente de Batalha dos Ainda Não Mortos. E depois de várias ideias sem sentido, ela pergunta a ele se ele tem alguma ideia, e ele diz Frente de Batalha do Vai Se Lascar.
Pode admitir, esse é um nome genial. Bom, depois disso, entrando na tecla ser apagado, ele é apresentado a ideia de que isso faria que ele reencarnasse no mundo real, mas não só como humano, porém como outras várias espécies. E a Yuripe acredita nisso por conta do budismo. Enfim, ela levanta um ponto muito importante. No mundo real, a morte acontecia de maneira injusta e indiscriminada, mas esse lugar pode ser diferente. Eles podem sobreviver enquanto resistirem ao suposto anjo, e o objetivo deles é apagarem ela desse mundo para dominá-lo. E aí fica o questionamento. Será que eles sabem que ela não é o anjo, ou eles realmente têm alguma informação que nós não sabemos? Bom, vamos continuar para descobrir. Nós então somos apresentados a toda a frente de batalha. Yuripe, ou Yuri, vamos chamar assim para facilitar, a líder da frente de batalha. Uma garota que parece forte, corajosa e determinada. Hinata, o garoto de cabelo azul que vimos antes. Como dito pela Yuri, preguiçoso, mas útil às vezes. Matsushita tem o 5º dan no judô, então pode ser chamado de Matsushita o 5º. Oyama tem de especial não ter nada de especial. Meu Deus! TK, um garoto que fala inglês. Fujimaki, a pessoa que ajeita o óculos para parecer inteligente. Noda, o cara da lança de antes. Shima, a garota sombria. E Osawa, líder da unidade de extração. Ou melhor dizendo, da banda de rock Girls Dead Monster. E finalmente, o protagonista lembra de pelo menos o seu segundo nome. Ele se chama Otonashi. Otonashi então pergunta a Yuri sobre os alunos vagando pela escola. E ela diz que eles são NPCs. E também que se eles da frente de batalha fizerem as atividades do colégio como o anjo quer, eles serão apagados. E complementa dizendo que eles não envelhecem. Yuri não sabe se o anjo tem consciência. Diz que ela é antissocial, parece sem emoções e não fala muito. Alerta os alunos que não obedecem regras da escola verbalmente, e se eles fugirem, ela os persegue, e diz que ataquem caso deles provocarem primeiro. Isso só parece o que uma presidente do conselho estudantil faria, mas beleza. Deixando toda a conversa para trás, ela decide executar a Operação Tornado, que consiste basicamente em tomar os vales refeições dos alunos da escola. Tirando o fato de que, como o próprio Otonashi disse, isso parece mais bullying do que qualquer outra coisa, a Yuri vai distrair os alunos NPC com o show das Girls Dead Monster. Indo pra noite do show, a garota de cabelos brancos estava lá, seguindo o Otonashi, que hesitou em lutar contra ela, mas lutou enquanto ela ativava novamente sua habilidade defensiva, Mão Sônica. E quando o show finalmente chegou ao clímax, isso aconteceu. Com os vales refeições em mãos, a frente de batalha comeu no dia seguinte e o Otonashi continua se questionando se o que eles estão fazendo é correto. E bom, nesse primeiro episódio nós conseguimos reunir muitas informações importantes a respeito do que está rolando nesse mundo, mas ainda faltam algumas coisas importantes, como por que os alunos estão presos nesse mundo e não reencarnaram? Como o Otonashi parou nesse mundo? Ou melhor, como ele morreu? O que são suas memórias? E por que a garota de cabelo branco é tão misteriosa? Só vendo o segundo episódio para saber. Então, a regra é clara. A partir desse episódio eu vou focar muito mais nos pontos chaves da história, já que vocês estão mais ambientados no que é Angel Beats. E no próximo episódio, Guilda. As munições e armamentos para lutar contra o anjo estão acabando, então a Yuri propõe que eles desçam até a guilda secreta para reabastecer, e descendo até lá eles descobrem uma coisa. Sim, a guilda tá recheada de armadilhas para contra-atacar o anjo, já que nenhum deles morrem. Sabendo disso então, com exceção do Otonashi e Yuri, todos os membros da frente de batalha são pegos pelas armadilhas. E quando eles param para descansar depois de tantos desafios, Otonashi pergunta por que a Yuri se tornou líder, e ela diz que foi por ser a primeira a resistir o anjo. E depois disso, Yuri compartilha com ele as suas memórias de quando ela ainda estava viva. Ela era a mais velha de 4 irmãos. Tinha uma vida boa, pois os pais estavam bem no trabalho. E nas férias de verão, enquanto seus pais não estavam em casa, sua casa foi invadida por bandidos. Então, eles a forçaram a procurar objetos de valor, algo que seus pais os indicassem a pegar em caso houvesse um terremoto. E enquanto isso, fariam seus 3 irmãos de refém. Ela teria meia hora, sendo que se não achasse algo de valor a cada 10 minutos, um de seus irmãos morreria. Então, quando ela finalmente achou algo depois de estar tonta e nauseada, isso aconteceu. A Yuri se sentiu a pior irmã mais velha do mundo, e luta porque ela deseja desafiar as forças divinas que se opõem a ela, para que, diferente do que aconteceu antes,
seja capaz de proteger quem ela ama em muito menos do que 30 minutos. O Otonashi pergunta como ela morreu, e ela responde dizendo que não cometeu suicídio, porque uma suicida não lutaria. Até porque uma pessoa que faz esse tipo de coisa não existe nesse mundo. Então, se quem tira a própria vida não existe nesse mundo, isso pode significar que no final das contas só estão presos nesse lugar aqueles que não desistiram de tudo por vontade própria? Guardem isso, vai ser importante. Eles chegam na guilda e decidem explodir o lugar, quando percebem que o anjo está se aproximando. Além disso, temos a informação que objetos podem ser criados até a partir de poeira quando se há memórias e conhecimento necessário para criá-los. Então, os antigos operários vão para a antiga guilda, enquanto escoltam o Otonashi e Yuri para a saída dessa. Lutando contra o anjo, eles conhecem a habilidade defensiva Distorção, e tendo sucesso em escapar, o Otonashi percebe o quão incrível é o Yuripe. Beleza, já conseguimos descobrir o passado de uma das pessoas da frente de batalha. Será que no próximo episódio nós descobriremos de mais alguma pessoa? Sem perder tempo, vamos conferir agora. Episódio 3. Minha canção. Nesse episódio, a operação da vez é invadir o Covil do Anjo, junto a um hacker, e achar informações importantes do seu suposto contato com Deus em seus computadores. E para isso, a Iwasawa acabou de tocar uma música que ela mesma fez, mas a Yuri acha que por ser um som calmo, não vai atrair plateia para uma banda de rock como a dela. Então, Iwasawa descarta essa música. Enquanto isso, o Otonashi percebe que uma garotinha chamada Yui, que é a recruta das Gyodemo, cheia de energia e bem animada, está anunciando o show com cartazes na escola. Isso com certeza não vai agradar os professores, já que os shows surpresas são feitos à noite, fora do horário de aula. Então anunciando seria ainda pior. Talvez por isso o anjo aparecia nesses horários? Guardem isso. Depois da Yui sair, o Otonashi acompanha um pouco do show das Gyodemo e percebe o quanto a Iwasawa é incrível. E depois de conversar um pouco com ela, ele comenta que soube do passado de Yuri. Iwasawa diz que deve ser bom estar sem memórias e que o passado dela não foi tão cruel quanto. Ela disse que não pôde tocar a música que ela gostava. Entrando então no seu passado, nós descobrimos que ela morava em uma casa turbulenta. Os pais viviam gritando e ela não tinha quarto. Então se encolhia em um canto tampando os ouvidos, e foi aí que ela conheceu uma banda chamada Sad Machine. O vocalista dessa banda vivia um ambiente familiar parecido, e respondia a tudo botando fones de ouvido e se fechando no mundo da música. E foi aí que ela resolveu fazer o mesmo. Iwasawa sentiu como se todos os seus problemas estivessem lentamente desaparecendo, como se o vocalista orasse e gritasse por ela, enquanto sua música denunciava a injustiça do mundo. Foi então que ela achou pelo lixo um violão abandonado, pegou ele pra si, e assim, percebeu que deixou de ter nada. Ela tinha a música. Então, enquanto fazia shows de rua, suas notas aumentaram, fazia bicos e a gravadora de música e sonhava em se formar para deixar sua casa e ir para Tóquio. Ou pelo menos, era isso que ela pensava. 疲れてるのかな。こんなんじゃギター弾けない。次に目覚めた時、私は言葉を話せなかった。頭部打撲。脳梗塞による失語症。原因は両親の喧嘩のとばっちりだった。 E assim, ela morreu. A noite do show chega. Enquanto o hacker Crystal está confiscando os documentos no computador do anjo, os professores chegam para acabar com o show das Gyodemo. E quando um deles vai pegar o violão da Iwasawa, isso acontece.
E Osawa desaparece, cantando sua última canção, realizando seu maior sonho em vida. E com isso, Otonashi percebe que participar das atividades escolares não é a única forma de sumir desse lugar. Enquanto Yuri, vendo que todas as habilidades de combate do anjo são criadas em computador, deduz que se ela utiliza do mesmo método que eles, então Deus não existe? Episódio 4. Dia de jogo. Yui se inscreve pra ser a vocalista das Girl Demo, e eu acho bonitinho que ela vai mostrar pra frente de batalha a música dela, e a abertura muda justamente pra isso. Ninguém leva ela a sério, enquanto isso o povo começa a discutir sobre o torneio esportivo. O Otonashi questiona se eles não vão desaparecer se participarem, e a Yuri diz que vai ser uma guerra. Quem perder vai ter uma pena pior que a morte. Então o Otonashi se reúne com o Hinata, a Yui, aí vocês já percebem que eles se dão muito bem, a Shina, que quer participar equilibrando uma vassoura, e o Noda, que quer participar para impressionar a Yuri. E depois disso, o Hinata começa a se lembrar de algo. Hinata! Acho que outro passado vai ser revelado logo logo. Com algumas amigas da Yui, o time tá completo. E ao decorrer do jogo, entra o time da garota de cabelos brancos, o Anjo. E a partir desse momento em que vinha arremesso, Hinata começou a tremer muito. E conversando com o Otonashi, ele revela que em vida também jogava em um time de beisebol. Seu objetivo era o torneio nacional. E na última partida do torneio regional, Hinata errou a última rebatida e foi culpado por todo o seu time como alguém que desperdiçou todos os 3 anos de esforço dos jogadores. Nisso, um homem que escutou o que aconteceu lhe ofereceu, drogas. Otonashi, ligando os pontos sobre o que aconteceu com a Yosawa, percebe que se o Hinata pegar a rebatida que acabou de acontecer, vai desaparecer. Então ele corre desesperadamente para salvar a vida do Hinata antes que isso aconteça. Porém... Acho que todos amamos a Yuri a partir de agora. Enfim, ligando os passados de Yuri, Hinata, Yosawa e os seus desaparecimentos, também o fato de que suicidas não podem entrar nesse mundo, dá pra perceber que um dos jeitos de desaparecer e reencarnar também é de cumprir os seus objetivos em vida, deixar os seus arrependimentos pra trás e começar do zero. Mas... o que o anjo tem a ver com isso? E qual seria então o arrependimento do Otonashi? Bom, vamos pro próximo episódio pra gente tentar descobrir. Episódio 5. Sabor preferido. Yuri anuncia que a fúria do anjo tá por vir, e o Otonashi começa a ficar apreensivo, mas a fúria do anjo se trata de nada mais, nada menos do que os dias de provas. Como presidente do conselho estudantil, é importante para ela que os alunos vão às aulas e tirem boas notas, porém, a Yuri quer atrapalhar em todas as provas dela. A primeira vez que eu vi isso, eu comecei a achar uma ideia bem idiota, mas aí que começaram a me surpreender de verdade. A Yuri, na verdade, quer fazer isso para ver se a garota de cabelo branco é uma pessoa com sentimentos humanos, pois se ela for retirada do conselho estudantil por notas baixas, vai ter danos psicológicos, caso não seja o anjo de verdade. Em todo o plano, com umas ideias que eu posso chamar de bem sem noção de trocar o gabarito da prova dela, ainda tem uma questão pendente tanto pra eles quanto pra nós sabemos: nome dela. Sim, anjo ou cabelo branco não vão resolver nada. Então, enquanto o Otonashi quer sair correndo de vergonha, isso acontece. どこ行くの？テスト始まるわよ。なんて答えが！そんなに不安？落ち着いて。大丈夫よ。ああ、音無し。おとなしく。俺もあんたの名前知らない。私、橘。下は？下、奏。 Seja bem-vindo ao clube, Kanade. Para trocarem a folha de resposta dela por outra errada, eles precisam chamar a atenção. E como todo mundo falha, a Yuri dá um jeitinho de resolver as coisas. Depois das provas acabarem, a Kanade foi chamada para ouvir um sermão, ainda mais por ser presidente do conselho estudantil. Os boatos se espalharam dizendo que ela zombou de todos os professores em todas as matérias. Com isso, ela foi deposta e substituída como presidente do conselho por um garoto chamado Naoi. Executando mais uma vez a Operação Tornado para tomar vales de refeição, Kanade estava indo em direção ao show, mas com um desânimo e falta de vontade muito evidente de lutar. Nisso, quando ela se aproximou da plateia do show, finalmente estava a grande revelação. Dessa vez, Kanade estava andando aos shows para comprar um vale de refeição para uma Mabu Tofu, uma comida apimentada que era sua favorita, e não para atacar ninguém como eles estavam pensando. Mas Yuri, sem entender, pediu que eles ligassem os ventiladores do mesmo jeito. No dia seguinte, o Otonashi havia pegado seu vale refeição, e ele se sentiu extremamente culpado por estar roubando a felicidade dela. E a Yuri concluiu de vez que Kanade não é nem uma espécie de anjo, mas sim um ser humano, que comeria uma Mabu Tofu para superar o momento difícil que acabou de passar. E é claro, como presidente do conselho estudantil,
tinha o dever de impedir que os alunos bagunçassem ou provocassem confusão. E como eles criaram armas, ela criou medidas defensivas para contra-atacar. Por isso, todas as habilidades começam com unidade defensiva. Então Otonashi diz: もしかしたらさ、今の天使なら俺たちの仲間になれるんじゃないか。 as coisas estão começando a fazer cada vez mais sentido. Episódio 6. Assuntos familiares. Sem saber o que fazer, Yuri diz para os membros da frente de batalha fazerem o que quiser durante a aula. Então, no meio de todo esse caos, chega o novo presidente. Ok, vocês não acham que esse Naoi tá meio violento? Otonashi já não vê mais sentido em executar operações, e mesmo que seja contra as regras, convida a Kanade para comer Mabutofu, que apesar de ser extremamente disciplinada, tinha esquecido que não podia comer nesse horário. Então Naoi aparece, e acredite se quiser, mas os dois são presos. Num comunicador que tá no bolso do Otonashi, ele escuta as palavras de Yuri. 直江彩と NPC じゃなかったの。人の魂を持った私たちと同じ人間だったの。私もこれから出る。じゃあ健闘を祈るわ。 Então ele, desesperado, pede ajuda a Kanade, que ativa sua mão sônica e avisa que aquela é uma arma de autodefesa. E Otonashi diz que quando ela o apunhalou, ele pensou que ela fosse uma inimiga. Ela então explica que só fez aquilo por conta do pedido dele de provar que não estava vivo. Ele fala que se isso não tivesse acontecido, talvez ele estivesse do lado dela naquele mundo. Ela diz que isso é impossível. Quem estivesse do lado dela seria apagado. Otonashi então percebe que o que ela diz é verdade. Se um estudante estiver do lado dela, significa que tem uma vida escolar sucedida. E por isso, no fim das contas, Kanade sempre acaba sozinha. Todos desaparecem. Ele então se emociona e sem perder tempo, eles fazem o possível para arrombar a porta. E depois de finalmente conseguirem, eles dão de cara com Naoi, que se julga como Deus. Ele diz que quem conhece de perto o sofrimento e tem memórias de quando estavam vivos, tende a ser Deus, e que todos aqueles perto dele teriam esse direito se não sofressem e se remoessem com seus passados. Então ele fala do desaparecimento da Iwasawa, desapareceu desse mundo ao realizar seu sonho, e diz que também irá libertar Yuri. E para tal, mesmo não conhecendo seu passado, diz que para alcançar outro patamar, aprendeu hipnose. Então, tentando implantar falsas memórias na Yuri, isso acontece. そんなまがいもんの記憶で消すなたちと生きてきた人生は本物だ何一つ嘘のない人生なんだよみんな懸命に生きてきたんだよお前の人生だって本物だったはずだろ Naoi tinha um irmão gêmeo que era prodígio em tudo que fazia, inclusive no ceramismo, o dom da família, enquanto ele ficava isolado dentro do quarto. Ninguém, nem mesmo seus próprios pais, esperavam nada dele. E um dia, seu irmão morreu. Naoi preferiu acreditar que ele havia morrido e seu irmão sobrevivido. Ele apenas havia trocado de lugar com ele. Sua vida não tinha sentido. E naquele momento, ele devia cumprir as expectativas dos seus pais, do mesmo jeito que seu irmão cumpria. Ele treinou ser o mesmo rigorosamente com seu pai. Enquanto esculpia, tentava esculpir desesperadamente um sentido para sua vida. E após dar o máximo de si, ganhou uma exposição. Mas ele percebeu que por mais que tivesse se esforçado, não era nem perto do que seu irmão fazia. E seu pai achou aquilo uma vergonha. Ele então pagou o preço e ficou doente. Não conseguia dar mais broncas e sempre sorria quando Naoi lhe dava comida. Então Naoi se perguntava se algum dia ele seria reconhecido por alguém, se a sua existência seria de valor para alguma pessoa. Então... お前以外の何を認めろってんだよ俺が抱いてるのはお前だお前だけだよ Episódio 7. Vivo. Naoi agora é um aliado. Yuri convence a usar sua hipnose em Otonashi para que ele possa ser capaz de lembrar do que aconteceu com ele. Preocupado com a possibilidade de que isso vá fazer com que ele desapareça, hesita. Yuri adianta que ela será sua aliada ainda. Então, ele aceita. E finalmente, vamos descobrir o que aconteceu com ele. Vivendo como hikikomori, Otonashi não ia à escola. Não tinha interesse em pessoas, encaixar em grupos ou rir de piadas sem graça e portanto não sabia o sentido da sua vida. Trabalhava com um salário que lhe pagava o suficiente para comer. Isso bastava, mas, apesar de tudo, tinha uma única coisa que ele não podia deixar de fazer: visitar a sua irmã, Hatsune. Ela estava hospitalizada por 2 anos e tinha o sonho de se recuperar, de ir à escola, de fazer amigos. Ela tinha esperança na vida. E Otonashi, vendo sua situação, gostaria de trocar de lugar com ela. Ele comprava mangás, nunca sabia se eram repetidos, mas ela sempre agradecia. Enquanto trabalhava, ele não tentava pensar no sentido de sobreviver, senão se demitiria. Mas continuaria, pois precisava comer e comprar presentes para Hatsune. Dia de Natal, ele queria passear com ela. Mesmo que ela não pudesse ir de cadeira de rodas, ele carregaria.
arranjou um segundo emprego e saiu para casa para dormir. Mas o que preocupava ele é que a doença da sua irmã só piorava. O dia de Natal chegou e ele tinha trabalhado bastante para comprar o que ela quisesse, mesmo que fosse caro. Mas ela não podia sair do hospital. Então Otonashi foi após o horário de visita e levou ela do mesmo jeito. Ela queria ver as luzes de Natal e achou lindo, mas gradativamente, enquanto passeava, ele percebeu que estava falando sozinho. A razão de sua vida já não existia mais. E olhando a pequena menina que recebeu alta, ao invés de se desanimar cada vez mais, se animou e decidiu dedicar sua vida a salvar outras vidas. Então voltou ao colégio, estudou, se formou e pegou um trem para realizar seu sonho. Porém... o trem desabou. Otonashi não aceitava morrer desse jeito. Ele não havia salvado uma vida. Depois de decidir continuar na frente de batalha, Otonashi entraria na operação de refluxo monstruoso, mais conhecida como uma pescaria. E saindo da escola, Otonashi convida Kanade. Mesmo que fosse contra as regras da escola, ela já não fazia mais parte do conselho estudantil, então poderia ir sem problemas, e a frente de batalha concordou. Então depois da Kanade pescar um peixe gigante, eles cozinharam e serviram para toda a escola. Otonashi diz que quer chamar Kanade pelo seu primeiro nome. E bom, tem um ponto bem importante nesse diálogo. Kanade significa tocar música, e Yuzuru, seu primeiro nome que ele lembrou, significa ajustar cordas do instrumento. Guardem isso, vai ser bem importante. Então, a frente de batalha já não acha que tem mais com o que lutar, ou é pelo menos isso que eles pensavam. Ok, tudo isso está ficando cada vez mais profundo. Já descobrimos o passado do Yuzuru, da Yuri, Yasawa, Hinata e Naoi. Mas e o da Kanade? Por que raios ela tem um clone? Bom, são perguntas a serem respondidas a partir de agora. Episódio 8. Dançarina no escuro. A Kanade enfrenta seu clone e as duas se apunhalam, com a Kanade original indo parar na enfermaria. Então a Yuri diz que possivelmente isso vem da habilidade que viu no seu computador, a habilidade chamada Harmonia, que é uma habilidade que faz com que ela crie clones. Ela tenta reverter sozinha, usando uma função chamada absorção, que faria ela absorver o clone quando usasse a Harmonia. Porém, quando ela faz isso, a Kanade original some da cama da enfermaria. Yuri chega à conclusão de que o único lugar possível que a Kanade pode estar é na guilda que eles explodiram, já que as armadilhas ainda estão ativas, é o lugar mais perigoso e distante possível deles. Então, indo pra lá, eles descobrem vários clones dela, que provavelmente foram criados por alguém antes da Yuri modificar o programa. Então, cada membro da frente de batalha fica para trás com um dos clones, enquanto Yuri e Yuzuru chegam e salvam Kanade, que precisa usar a harmonia para que os clones voltem para dentro dela. Porém, os clones que vão voltar para dentro dela são os mesmos que atacaram toda a frente de batalha antes. E assim, Kanade começa a absorver múltiplas consciências de uma vez só. Episódio 9. Em sua memória. Yuzuru tá preocupado com a Kanade, que tá hospitalizada. E lembrando das palavras dela de que ninguém fica doente por não haver hospitais, pergunta por que ela não acorda. E agora, voltamos para um tempo bem específico no passado. Mais especificamente, no passado do Yuzuru. Tendo se acidentado no trem que levaria ele a fazer a prova para ser um médico, ele percebe a grave condição das pessoas. E para piorar, eles estavam bloqueados em um túnel por diversos escombros e sem sinal nos celulares. E no final, propôs que todos repartissem água e comida. Porém, alguém estava extremamente incomodado com isso. No segundo dia, as coisas pioraram ainda mais. O homem fugiu com a sacola cheia d'água, e na briga, o outro que perseguia ele derrubou tudo. E o Yuzuru, para evitar a confusão, decidiu que a água derramada seria a parte dele. Então, ele não beberia mais nada. No terceiro dia, Yuzuru já não se sentia mais bem. E piorando ainda mais, um homem que ele tentou salvar com seus conhecimentos médicos morreu bem diante dos seus olhos. Ele se sentia fraco e incapaz de continuar, mesmo depois da sua irmã Hatsune ter lhe dado esperança. Corta para o 7º dia, e Yuzuru e todos os sobreviventes estão à beira da morte. Sem esperança e sem forças, ele se lembra da sua irmã, que não sobreviveu por falta de um doador. E pede então ao seu amigo Igarashi, que dividiu a água com ele, que lhe empreste uma caneta. Yuzuru faria então o que ele nunca sentiu ter feito antes. Iria contribuir com um pouco que restava da sua vida para salvar a vida de outra pessoa necessitada, assinando então seu cartão de doação. Yuzuru transformou o desespero de todos os passageiros em uma nova esperança para a vida de diversas pessoas, fazendo com que todos assinassem seus cartões de doação. Nisso,
a ajuda estava chegando, mas o Yuzuru não resistiu. A cena corta pro presente e Kanade, apesar de ter diversas personalidades implantadas dentro dela, acordou por um milagre como ela mesma. Então, Yuzuru contou seu passado para ela, disse que queria ser médico e ouvir agradecimentos, assim como ouvia da sua irmã. E ela assegurou que a pessoa que recebeu a doação, com certeza, o agradeceria para sempre. Yuzuru disse que não teve uma vida tão ruim assim. Nisso, ele poderia ser apagado. Ele não tem mais ressentimentos, mas ele quer ficar com seus amigos. E se for para deixar esse mundo, que ajude todos a estarem em paz, assim como ele. E a Kanade concorda. Finalmente foi revelado. Kanade, na verdade, estava indo atrás de todos não para comer Samabu Tofu ou para dar bronca, mas para ajudar a salvar as suas almas. E que também todos que estão presentes ali não puderam aproveitar sua juventude. Ou seja, esse lugar funciona como um ponto de salvação para almas jovens. E por isso Kanade brigava com todos eles, para que eles sumissem dali, para que eles entendessem que as suas vidas não foram injustas. E o Yuzuru então vai ajudar Kanade a libertar a alma de todos os seus amigos, começando por terem confessado a verdade por trás da retirada dela do conselho estudantil, pedindo que ela continue a ser o inimigo em comum da Yuri, e por fim, descobrindo o passado de todos, para que eles possam ajudar todos a ficarem em paz. Ok, eu acho que todos os mistérios estão sendo resolvidos a partir de agora. Episódio 10. Dias de despedidas. Trabalhando no plano de libertar os seus amigos, Yuzuru e Kanade finalmente decidem por quem começar. A Yui. O plano para trazerem ela até Otonashi demora, mas finalmente dá certo. E depois de irem para outro lugar, Otonashi pergunta o que a Yui quer fazer. E ela diz que quer fazer várias coisas que não fez em vida, porque infelizmente ela foi atropelada por um carro. Ela ficou paralítica devido ao acidente e vivia na cama. Não conseguia fazer nada sem ajuda. Então, o que restou para ela foi ver TV, onde ela via shows de rock, jogos de beisebol, futebol, luta livre. Ela achava tudo aquilo o máximo. Então, percebendo que ela se fissurou em tudo que viu na TV, Yuzuru propõe começar pelo mais fácil, a luta livre. O objetivo da Yui é fazer um suplex alemão, e ela consegue. Quer driblar 5 adversários e marcar no futebol como Maradona, e ela consegue. Quer um home run no beisebol depois da grade, e ela não consegue, mas fica feliz com tudo que realizou antes. Mas tem uma única coisa que restou, e ela nunca se achou capaz de conseguir: casamento. Ela sentiu um fardo, um peso morto. Ela só daria trabalho. Sentia que Deus estava sendo cruel com ela. Quem se casaria com ela, afinal de contas? 俺が結婚してやんよ。これが俺の本気だ。ゆい歩けないよ、立てないよ。なんででもつったろ。歩けなくても立てなくても、もし子供が産めなくても、それでも俺はお前と結婚してやんよ。寂しいけどそろそろ行こう。どこまでも行くよ。ここで知ったこと幸せという夢を叶えてみせるよ。 Episódio 11. Mude o mundo. Sombras misteriosas estão invadindo esse mundo. Todos tentam lutar contra ela e Yuri propõe que são como jogos de videogame. Às vezes aparece um monstro invencível pro jogo acabar. Takamatsu foi devorado por uma das sombras, e a consequência foi que ele se tornou um NPC. Agora ele não tem alma, assistirá aulas pra sempre, nunca seguirá em frente nesse mundo. E Yuzuru então propõe a todos que encontrem a paz a partir de realizações não feitas em vida. A mesma coisa que eles fizeram com a Yui, que aconteceu com a Iwasawa, com o Naoi e também com ele mesmo. Os alunos, achando ser uma piada, começam a questionar a Yuri, mas a Yuri vai fazer apenas o que ela quiser e não vai dar mais ordens a partir de agora. Ela quer que todos decidam a partir de si mesmo o que eles preferem. Então, Yuri pede ajuda de Kanade. E o mais surpreendente nisso é ela admitir que ela não é um anjo. O Yuzuru fica perplexo com isso, e eu juro que não sei porquê. E a própria Kanade diz que já falou isso pra ele antes. Pô, Yuzuru. Então, o Yuzuru entende que a Kanade, como humana, também tem um motivo para continuar presa nesse mundo, e diz que vai ajudar ela a superar isso. Ok, pessoal, as coisas estão começando a entrar na reta final. Preparem seus corações. Episódio 12. Batendo na porta do paraíso. Nesse penúltimo episódio, as integrantes restantes da banda Girls Demo e vários alunos agradecem por tudo que o Yuzuru fez, e aceitam que foram felizes, mais até do que puderam imaginar. Elas dizem que vão formar uma banda novamente, e bom, finalmente deixam esse mundo. Nisso, a Yuri, que estava sozinha descobrindo a fonte das sombras, é pega por uma delas, mas admite dentro dela que não consegue aceitar as injustiças desse mundo, e por isso que ela vai continuar lutando até o final. E nisso, é liberta por Kanade, Yuzuru, Naoi
e Hinata. Descobrindo o responsável, que é um NPC, ela descobre que o programa é o mesmo que Kanade usava para fazer armas. Como eles criavam armas a partir de poeira, funciona do mesmo jeito. Então, o propósito do programa é finalmente revelado. O criador do programa o fez porque sentiu amor por alguém nesse mundo. E como ela encontrou a paz e nunca mais voltou, o criador se transformou em NPC por própria vontade, para não ter que sofrer esperando por ela. E sabendo que com esse programa Yuri poderia ser Deus, ela realmente se empolga com a ideia, mas percebe que no fim das contas, ela só chegou até aquele ponto por causa dos seus amigos. O NPC sente cada vez mais a presença do amor, o amor que ela tinha por seus companheiros. Então, isso acontece. たったの10分だなん捨てくれないものなのよ。 Certo, vamos finalmente pro último episódio. Episódio 13, Formatura. O episódio começa com a Yuri finalmente revelando que superou seus ressentimentos. Então, todos vão fazer uma última coisa, já que todos ali, com exceção de Kanade, superaram o que estava em seus corações. É revelado que o Takamatsu deixou de ser NPC e conseguiu ser apagado normalmente, junto com todo o resto dos alunos, e eles finalmente entram no ginásio. A frente de batalha do além teria sua formatura para celebrar todos os seus feitos e finalmente descansarem em paz. A Kanade criou um hino bem temático para isso e, bom, chegou a hora da entrega de diplomas. Também dos discursos. Logo depois de mais um hino, Naoi se prepara para dizer adeus. Quarteto. Yuri se prepara para dizer adeus. Um trio. Hinata se prepara para dizer adeus. Um dueto. Yuzuru então leva Kanade para fora e propõe que os dois fiquem ali para que mais pessoas como Naoi, Yuri e Hinata não se percam nesse mundo. Ele diz que poderia conseguir com ela, porque ele gosta dela, ele ama ela. Porém, Kanade não pode dizer o que sente, porque ela vai ser apagada. だって私はありがとうあなたに言いに来たんだから。私はあなたの心臓で生きながらえることができた女の子なの。ただ一つの私の不幸は、私に青春をくれた恩人にありがとうを言えなかったこと。最初の人差しで気づけたあなたには心臓がなかった。あなたが記憶を取り戻せたの。私の胸の上で夢を見たから、自分の鼓動の音を聞き続けている。命をくれて本当にどこまでも行くよ。ここで知ったこと知られてもどんなにE finalmente chegamos ao fim dessa história maravilhosa. Angel Beats, assim como várias obras, também trata sobre aceitação, porém não apenas de um momento específico, mas de toda a sua vida. Pessoas cometem erros, você já cometeu erros. Tudo pode piorar quando isso está ligado a uma pessoa que você ama muito, quando você não tem a chance de pedir perdão ou de assumir que não gostaria que as coisas tivessem saído daquele jeito. Pode parecer egoísmo no mundo de Angel Beats, uma garota como a Yuri que perdeu todos os seus irmãos, escutar de alguém como Otonashi ou a Kanade que ela teve uma vida maravilhosa, pode parecer, mas eles não estão mentindo. Ela viveu a melhor vida que ela pôde. Ela teve uma vida maravilhosa. A vida dela estava dentro das limitações que ela tinha. E isso é normal. Ela é humana, assim como todos nós. E eu sei que vai ter muita gente nos comentários falando como a Kanade chegou primeiro nesse mundo do que o Otonashi. Mas a questão que foi dita no anime é: as pessoas que morrem param nesse mundo, mas nunca foi especificado o tempo que demora para parar nesse mundo. E considerando que o arrependimento que a Kanade tinha em vida era ligado com o do Otonashi, é um pouco lógico que ele viesse depois do que ela. Assim, daria tempo para que ela procurasse por ele, se estabelecesse naquele mundo e finalmente, quando ela chegasse à conclusão de que ele não estava ali, que ele aparecesse. E foi isso que aconteceu. O que, pelo menos, eu particularmente acho. Possivelmente virão perguntas do porquê a Kanade, que sacou desde o primeiro episódio que o Otonashi era o doador dela, não falou nada. Mas ela tentou falar o tempo inteiro. Até porque, às vezes, pequenas palavras são capazes de dizer grandes coisas.
「